Brasileiras e brasileiros, meu abraço. Vou ler aqui o ato interventorial decisório que vai ser publicado amanhã. Ato interventorial constituinte decisório número ME05-GPC-2020. No decreto interventorial constituinte de estado de sítio número tal. Instaura execução pelo órgão executório general do Exército Walter Souza Braga Neto, ao artigo 138, parágrafo 1º da Constituição, ao estado de sítio que iniciou no dia 31 de março de 2020 até o dia 31 de maio de 2020. Perante o Supremo Tribunal Federal, em sua competência precípua de Corte Constituinte, ao cuidado do excelentíssimo senhor diretor-geral do STF. O povo no exercício direto do poder, no gabinete parlamentar constituinte da Presidência da República, composto por Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil, general do Exército Geraldo Antônio Milton, vice-presidente constituinte do Brasil, almirante de esquadra Iltos Barbosa Júnior, comandante da Marinha, general do Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército, tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica, João Martins Júnior, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Paulo Afonso Ferreira, presidente da Confederação Nacional da Indústria, e José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio, pelo órgão executor do Estado de Sítio, General do Exército Walter Souza Braga Neto, por este ato interventorial constituinte decisório número, no decreto interventorial constituinte de Estado de Sítio, com o adendo número e adendo número tal, executando o artigo 1º, inciso 1º, 2º e 3º, parágrafo único, com o artigo 3º, inciso 1º a 4º, o artigo 4º, inciso 1º, 2º e 8º, o artigo 21, inciso 3º, o artigo 22, inciso 3º, e incisos 28, o artigo 20, inciso 1º e o artigo 84, inciso 13º, com o artigo 142 da Constituição, acode à nação nas disposições seguintes. Título 1. Capítulo 1º, do objeto. Artigo 1º, fica reconhecido como ato terrorista contra a soberania do povo brasileiro a pandemia do coronavírus, que submete o país a estado de calamidade pública por sequestro dele e cárcere privado, constrangimento ilegal e massacre da nação, configurando crime hediondo contra a humanidade pela metodologia tirânica de ação que pretende exterminar a nação brasileira pelas doenças fatais que decorrem do pânico, estresse, depressão, medo, insegurança, ansiedade e desesperança, que já submete 88,9% da população a doenças com um canceroso em cada 3 pessoas diagnosticadas, 525 mil infectados por dengue, com 181 mortes nos 4 primeiros meses de 2020. 5.051 pessoas infectadas por chikungunya, com 3 mortes. 2.054 pessoas infectadas por Zika vírus. 69.245 doentes de tuberculose em 2011, com aumento de 42,8 casos por cada 100 mil pessoas, sendo que o genocídio de 12 milhões de pessoas eliminadas de 2003 para cá, ora na base de 94 pessoas eliminadas por dia, só nos corredores de extermínio do SUS, prova que esse pseudo-desvelo de saúde pela nação é falso e tem o claro objetivo de integrá-la à hecatombe de autoextermínio da raça humana, que está em 163 países do mundo, promovido por essa abstrata pandemia do coronavírus, que a OMC não identifica. Artigo 2. Fica reconhecido
que esse ato terrorista foi implantado no Brasil por Jair Messias Bolsonaro, com os decretos 10.220 de 5/2, decreto 10.277 de 16/3, decreto 10.284, decreto 10.300 de 3/3, decreto 10.310 de 3/4 e decreto 10.312 de 4/4, com os quais ele arregimentou os 26 governadores estaduais e os 5.570 prefeitos na corporação terrorista que compõe a tirania oligárquica comunista canibal transnacional corporativa terrorista de bandidos, no Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos, implantado a partir de 2003 pela China, através do Foro de São Paulo, com Luiz Inácio Lula da Silva, pela Organização Transnacional de Bandidos, compondo o banditismo terrorista transnacional organizado, formado da bandidagem oligárquica pátria no poder, alojados nos cofres públicos e distribuídos nas gangues políticas do MDB, PTB, PDT, DEM, PCdoB, PCB, PCDB, PPL, PTC, PSC, PMN, PRP, PPS, PV, Avante, PP, PSTU, PRTB, PCB, PCdoB, PTdoB, PPL, PR, PSTU, PRTB, PHS, PSDC, PCO, POD, PSL, PRB, PTN, PSC, PSOL, PPL, PSD, PT, PROS, Patriotas, SD, PSP, PMB, PP, PC, Rede Novo, supridos pelos especialistas, intermediadores, negociadores e mefíticos de toda a espécie, que estão espalhados por todo o tecido institucional e todas as estruturas operacionais da República e da iniciativa privada. Bandidagem terrorista transnacional, bandidagem comum de campo, bandidagem empresarial terrorista, bandidagem verborreica do alarido de mídia e comunicação de massa, bandidagem do ensino e do aparelho disciplinar de conduta. Artigo 3º. Fica reconhecido que nessa organização que transformou a democracia em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões e deixou a nação sem foro de socorro no regime, porque perante qualquer poder, a qualquer autoridade, ela peticiona ao próprio bandido ou ao protetor dele, que raciocina pelo ânus e defeca pelo cérebro, Jair Messias Bolsonaro, com esses 26 governadores e os 5.570 prefeitos, formam, com Xi Jinping e a OMS, a corporação terrorista autora do atentado terrorista da pandemia do coronavírus, que está destruindo a civilização brasileira por um prejuízo diário de 22 bilhões, decorrente do sequestro do país, com a paralisação de toda a economia nacional e das atividades de sobrevivência, sem contar o prejuízo que ainda não pode ser levantado da emissão de real frio que abarrota o país, até com a distribuição de R$600 a 80 bilhões, aliás, a 80 milhões de pessoas arregimentadas à organização criminosa pela modalidade de cadastro. Artigo 4. Fica reconhecida a fabricação de real falso por Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, para submeter a nação ao perecimento econômico que o estado falimentar do país, reduzido ao seu tamanho econômico de 1940, instalou, sem legitimidade legal para puni-los
porque ela resulta cúmplice deles ao participar do desempenho criminoso com 600 reais no patrimônio do crime. E isto qualifica o desempenho criminoso como hediondo. Capítulo 2, da execução, artigo 5º. Em virtude disso, fica decretada a prisão de Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, dos 26 governadores e dos 5.570 prefeitos que compõem a tirania oligárquica comunista canibal transnacional corporativa terrorista de bandidos, a corporação terrorista autora da pandemia do coronavírus no Brasil, e o fim do sequestro do país e confinamento da nação, com o restabelecimento constitucional do direito de ir e vir e autonomia de locomoção e trânsito, o retorno da iniciativa privada à produção e ao trabalho e a normalização da vida do país, com a convocação do Ministério Público, a promoção das ações civis inominadas de ressarcimento contra os implicados aqui apontados, na execução do estado de sítio instalado desde o dia 31 de março de 2020, ao encargo do órgão executor Walter Souza Braga Neto. Artigo 6º. Para a execução deste ato decisório no estado de sítio, fica instaurado persecutório institucional do Estado perante o órgão executor do estado de sítio, General do Exército Walter Souza Braga Neto, tendo o ato terrorista da pandemia do coronavírus, na tirania oligárquica comunista, canibal, terrorista corporativa de bandidos, por objeto, no qual ficam requisitadas as Forças Armadas, as polícias militares e a Polícia Federal, que atuarão em todo o território nacional sob o comando do órgão executor do estado de sítio, General do Exército Walter Souza Braga Neto, em cujas diligências os respectivos batalhões poderão adentrar sedes de governos estaduais e municipais, assembleias legislativas e câmaras municipais, o Tesouro Nacional, o Banco Central do Brasil, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada e todo e qualquer edifício público. Procuradoria-Geral da República, Conselho Nacional do Ministério Público, Promotorias de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, Advocacia da União, Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Magistratura, Corregedoria Nacional de Justiça, Tribunais de Justiça, Corregedorias Estaduais de Justiça, Juízos e Promotorias de Comarcas, Ordem dos Advogados do Brasil, sindicatos, sedes de partidos políticos, de ONGs, de sindicatos e de toda e qualquer entidade pública e de empresas e organizações alojados nos cofres públicos, para prender implicados e suspeitos, apreender documentos e coletar provas, atirando para matar onde houver resistência. Repito, para prender implicados e suspeitos, apreender documentos e coletar provas, atirando para matar onde houver resistência. Artigo 7º. Os presos deverão ser levados para a Ilha das Cobras. A responsabilidade do órgão executor do estado de sítio, General do Exército Walter Souza Braga Neto, sob amparo e limites do Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil, em seu desempenho de magistratura de Estado, em sede de processo histórico no Foro de Soberania. E documentos e provas deverão ser entregues ao órgão executor do estado de sítio. Capítulo 3, da administração. Artigo 8º.
Fica requisitada a sede oficial do órgão executor do Estado de Sítio, General Walter Souza Braga Neto, o Palácio do Planalto, no qual a Casa Civil será a sede de comando. Artigo 9. Fica requisitado ao órgão executor do Estado de Sítio, General de Exército Walter Souza Braga Neto, todo o efetivo do Poder Executivo no Palácio do Planalto e em toda a República. Artigo 10. Este ato interventorial constituinte decisório entra em vigor na data de protocolo perante o Supremo Tribunal Federal em sua competência precípua de Corte Constituinte. Artigo 11. Dê-se ciência à Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e Confederação Nacional da Agricultura para notificação a todas as entidades congregacionais da iniciativa privada e as entidades de comunicação de massas. Artigo 12. A Casa Civil da Presidência da República para publicação no Diário Oficial da União. Pelos pobres, pela fé, dentro da Constituição, do Direito e da Justiça. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil, no povo no exercício direto do poder. General do Exército, Geraldo Antônio Milton, vice-presidente constituinte da República. Almirante de Esquadra, Edson Leal Pujol, almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha. General do Exército, Edson Leal Pujol, comandante do Exército. Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica. João Martins Júnior, presidente da CNA. Paulo Afonso Ferreira, presidente da CNI. José Roberto Tados, presidente da CNC. Membros do Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil. General do Exército, Walter Souza Braga Neto, órgão executor do Estado de Sítio. Este é o ato interventorial decisório que estará amanhã a público, acabando com o espetáculo macabro do coronavírus no Brasil. Porque não existe coronavírus coisa nenhuma, não existe pandemia nenhuma. Eu tenho já há mais de 2 meses o desafio em todas as embaixadas proeminentes do mundo, a oferta de 1 tonelada de ouro de 22 quilates para quem me apresentar em qualquer lugar do mundo algum foco, alguma epidemia viral por coronavírus, porque a própria OMS está dizendo, pelas redes, pelas divulgações que ela faz, e são divulgações no mundo inteiro, ela não sabe como se gerou essa pandemia do coronavírus. Amanhã também está indo para a gráfica, inclusive traduzido para o inglês, para que o mundo inteiro tome conhecimento através dos nossos serviços nos Estados Unidos da América, a explicação ou a informação que eu, como chefe de Estado do Brasil, estou dando para o mundo. Fomos nós que, a partir do rompimento de um dos laboratórios de produção de vírus da China, lançamos essa bobagem ao mundo, com o objetivo único de, como homem de inteligência que sou, com toda a equipe que me assessora também desse mesmo mundo, verificarmos na prática o índice de inteligência média da humanidade para podermos situar a política externa do Brasil, megapotência do mundo, que começará a qualquer momento.
Então, foi com esse objetivo que lançamos essa bobagem, e aí temos ainda de identificar a quem interessou. Foi como se tivesse jogado o chapéu e serviu para alguém. Nós ainda não temos a identificação precisa desse foco ou dessa sustentação que interessou a bobagem que nós lançamos apenas para verificar o grau de inteligência média da humanidade. E fomos felizes, como sempre somos. Sempre cito aqui em nosso currículo a destruição da cortina de ferro, da Guerra Fria, da União Soviética e de todos os regimes de tirania do mundo. Então, nós entendemos do que fazemos, nós dominamos o nosso campo profissional. E, como sempre, então, agora também tivemos sucesso absoluto na verificação do grau de inteligência da humanidade deste momento. E verificamos. Para a nossa tristeza, para a nossa decepção, grau 0. Mostrando que tirando qualquer espírito demoníaco pode dominar o mundo. A humanidade não tem reação contra nada que seja propalado em cadeia. Ela sucumbe de imediato. Como sucumbiu a essa bobagem que nós lançamos no mundo. E aí está uma pandemia, que aqui no Brasil ocasiona um prejuízo de 22 bilhões por dia, feito pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, com os seus decretos que já foi lido aqui. Quer dizer, os 26 governadores ou 5.570 prefeitos vão ser presos. E não tenham dúvida, esse prejuízo que estão ocasionando ao país vão pagar de qualquer jeito. O país não vai sofrer isso aí. Por quê? Mesmo que sejam bandidos, mesmo que sejam da pior desqualificação, o bandido tem senso de responsabilidade. O bandido sabe quando ele corre risco, e aí ele não ocasiona o risco tão grande contra si. E essa gente que estão aí não tem nem esse senso mínimo do retorno do crime que eles estão cometendo. 22 bilhões por dia. Não é um pacotinho de centavos. E o que é pior, Jair Messias Bolsonaro, todo mundo sabe. É só pensar um pouquinho. Se a nação não está produzindo nada, ela também não está arrecadando nada. Ela tem uma dívida de 7 a 9 trilhões de dólares, que o ano passado teve um aumento de 9,5%, apenas para Jair Bolsonaro amenizar a gritaria dos governadores e dos prefeitos. Ele manda imprimir real frio falso por tonelada, distribui aos prefeitos, aos governadores, e aí eles pagam as dívidas que eles contraem nas governadorias, nas prefeituras, e aí esse dinheiro entra nas contas correntes dos correntistas em particular.
ele não passa do Banco Central para os depósitos, ou seja, para o lastro metálico em contas correntes. E aí, como o Paulo Guedes falou estes dias, que para o suprimento do coronavírus é lícito a emissão de dinheiro falso. Isso não é só o Bolsonaro que está fazendo, tem particulares também fazendo dinheiro falso aí, porque não há controle mais desse sistema, não há sistema financeiro no Brasil. E aí, o que eles fizeram? Distribuem R$600, até para mim, deram R$600, que amanhã eles vão receber o retorno disso e vai ser bem amargo. Por quê? A nação recebendo R$600, ela tem participação direta no produto do crime. Aí não tem legitimidade para reclamar. Então, os bandidos ficam com 60 milhões, isso dizer assim, apenas para abrir a cabeça de vocês. O bandido fica com 60 milhões no bolso e joga R$600 para você se alimentar. Aliás, não dá para uma pessoa se alimentar com R$600. Eu tenho 78 anos, como uma vez por dia, e não chega a R$600. Agora imagina, dão R$600 para a pessoa alimentar os filhos, alimentar a família inteira. Não alimenta coisa nenhuma, mas ele fica comprometido, ele fica ladrão também. Ladrão de nada, porque não está roubando os cofres públicos, não está. Isso aí não está contabilizado na dívida, não está contabilizando a dívida pública, é dinheiro falso mesmo. Então, para a nação, para os cofres públicos, para o país, eles não estão dando prejuízo. Mas eles estão dando o prejuízo, no final das contas, para o país, que acaba quebrando inteiro pela iniciativa privada. Mesmo que a iniciativa privada queira se recuperar através desses R$600, ela não vai poder, porque loguinho, eles não vão ter condição de imprimir o dinheiro falso. Eu, como chefe de Estado, vou ter que tomar providências enérgicas sobre isso. Já pedi ao Fundo Monetário Internacional. Eles foram para fazer o levantamento. Isso que me contou foi o pessoal do Tesouro. Chegaram lá, viram a pilha de dinheiro falso, quiseram instaurar o processo. Mas aí um deles disse, deixa para lá, isso é coisa de brasileiro, está dando certo, vamos ver até onde é que vai. E deixaram. Só que agora o mundo não pode mais deixar. É um volume muito grande de dinheiro falso que está sendo feito aí. E o pior, é o crime mais do que hediondo. E é engraçado como os demônios são astuciosos, mas não têm astúcia para o bem, é só para o mal. Ao invés deles inventarem uma astúcia de criar um sistema financeiro estável, seja sistema financeiro que produza lastro metálico em contas correntes, como o Manteiga e o Bernardo fizeram, era tudo frio, mas eles criaram um sistema ali com os ativos líquidos e tal, que funcionava aquilo. Por quê? Porque todo o sistema financeiro internacional é composto de bandidos. Não existe mais sistema financeiro no mundo. Isso quem vai instalar vai ser o Brasil agora, dentro de poucos dias. Então, nós é que vamos recomeçar o sistema financeiro do mundo com moeda metálica. Mas o Manteiga e o Paulo Bernardo fizeram aquela astúcia ali de o socialismo monetarista de Estado sem economia. Isso é genial no mundo do crime. Nem Dilling, que era considerado um gênio do crime, não ia fazer uma coisa tão genial assim. Socialismo monetarista de Estado, de Estado sem economia. Isto é, eles agregaram toda a economia do país no Estado. E aí faziam o dinheiro frio e distribuíam. E foi desse jeito que eles fizeram. A dívida do Brasil, que era de 486 bilhões,
em 2003, ascenderam para hoje entre 7 e 9 trilhões. A estatística que eles dão aí através do IBGE gira em torno de 3 bilhões e meio, 4 bilhões, outros arriscam 6 bilhões. Isso tudo é falso, eles não sabem como calcular, não tem como calcular isso, eles não têm índice para nada, eles acabaram com tudo. E aí, é impresso ali na Casa da Moeda por tonelada. Então, isso tudo é mentira, é falso. Nós fizemos um cálculo por estimativa, é aquele tipo de matemática que a gente faz, ó, a matemática da probabilidade que a gente faz para adivinhar o possível número das loterias no tempo que tinha a loteca, então fazia-se isso, e às vezes algumas pessoas ganhavam de matemática da probabilidade. Então nós usamos isso, não tem índice, não tem nada, e por esse tipo de cálculo que nós consideramos inteligente, não matemático, cálculo inteligente. E nós sustentamos ele porque nunca erramos. Então, nós calculamos que esse passivo, nós não chamamos dívida pública, nós chamamos passivo da economia do Brasil, que está entre 7 e 9 trilhões. Isso aí nós juntamos desde as dívidas do município lá, com o endividamento privado do país, endividamento empresarial e o endividamento da população. Isso dá, então, um número que está entre 7 e 9 trilhões, dado o tamanho da nossa economia. E aí, então, com esse passivo econômico, nós não temos como recuperar a economia. Do jeito que eles produzem o governo. Agora, como nós não temos nada disso que está aí, como base de governo, nós estamos empreendendo um país novo a partir de 243 trilhões de dólares, que é o patrimônio que nós temos para empreender. Com 985 trilhões de emissão no bolso. Então, a partir disso aí, nós temos uma estrutura econômica e financeira nova no Brasil, a partir de agora. Então, não nos interessa essa fuliagem que está aí. Isso aí é a bandidagem se batendo entre si até a hora que nós começamos a botar a mão neles, e está aqui já o início da coisa. Então, eu tenho a impressão que dentro de, a qualquer momento, vão começar notícias bem espalhafatosas dentro do Brasil, porque isso aqui quer dizer um posicionamento do Brasil perante o mundo, em que nós estamos assumindo a autoria da bobagem de uma eventual epidemia viral no mundo. Não falamos em coronavírus, não falamos em vírus nenhum. Nós jogamos a coisa bem sem nexo, bem sem sentido, que era para ver se pegava. Se não pegasse, então nós teríamos um índice tal de inteligência média. Se pegasse, nós teríamos então um outro cálculo. E pegou dos 193 países do mundo. Aliás, são 205, mas calculado pela ONU, 193, 163 países, inclusive a cúpula da humanidade inteira, dos Estados Unidos, Rússia, União Europeia, as nações mais expressivas da Ásia, inclusive Japão, o Estado de Israel e a própria China, estão envolvidas na bobagem que nós lançamos. Isso aí dá índice zero. E aí o que nós constatamos? Que a besta do apocalipse sentou praça no mundo. E é ela que nós temos pela frente agora para
eliminar. Começa, então, com este ato, que não é um decreto, é um ato decisório. Então, o ato decisório é o instrumento que a Constituição coloca a magistratura de Estado. Eu falo magistratura de Estado porque os docentes aí têm... É muito difícil para um docente aí imaginar o que vai acontecer na dinâmica do existencialismo humano. Então, ele ensina, aqueles que ensinam, eles ensinam magistratura de Estado. Agora, no nosso caso aqui, não é mais magistratura de Estado. É magistratura constituinte, porque o Estado se acabou. O povo só assume diretamente o poder quando não existe mais Estado. Foi o que aconteceu no Brasil. O projeto de poder do PT, ao instaurar a tirania oligárquica terrorista de bandidos, implantou um Estado paralelo de bandidos. E aí rompeu o Estado democrático de direito. O processo histórico se desproveu da magistratura de Estado. Então, irrompe o povo no exercício direto do poder. Isso é automático na nossa Constituição, através da intervenção constituinte no processo histórico, que evita a Revolução Armada, porque as nossas Forças Armadas, na Constituição, foram tiradas, então, do campo ex officio da guerra para o comando supremo e autoridade suprema do povo, que ele outorga no mandato ao presidente da República, e como ele, ou quando este rompe-se, ele volta para o povo e o povo o exerce diretamente, que é o caso que o povo fez, e no dia 29 de dezembro de 2017 assumiu diretamente o poder, me instituindo o presidente constituinte do Brasil. Então, a partir desse momento, começou o restabelecimento do Estado democrático de direito pela magistratura constituinte. Não é magistratura de Estado, é magistratura constituinte, porque o Estado não existe mais. É tanto que a gente está vendo aí, o próprio Supremo Tribunal já tem dito, o Supremo Tribunal Federal já tem dito que eles não têm corrupção nenhuma lá. E eu também, nesse ponto, dou razão. O que eles não têm é o poder de coação para executar nada, nenhum juiz tem isso aí. Porque não existe Estado. Hoje nós estamos com dois Estados, o Estado dos bandidos e o Estado de direito sob a minha responsabilidade, o Estado dos bandidos, sob a chefia de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a situação do Brasil neste momento. Então, a magistratura, que é de Estado, na normalidade constitucional do regime, neste momento é magistratura constituinte, que ela está sublimada ao Estado, sublimada aos poderes constitucionais. E por isso, para o presidente constituinte do Brasil, que agora é o colegiado parlamentar, de limite, não se tornar uma democracia absolutista, que seria a pior das ditaduras, então tem o Supremo Tribunal Federal. Cessa o poder judiciário, mas resulta subsistindo nele o órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, com a função precípua de guardar a Constituição. Como ele guarda a Constituição e o presidente constituinte tem de se operar pela Constituição, aí ele se opera perante o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que diz se os atos
os atos constituintes que vêm da magistratura de Estado são constitucionais ou não. E, neste caso, então, a magistratura de Estado, como ela não tem poder legislativo mais, ela não tem mais as instituições, ela se opera praticamente absoluta, então, aí a magistratura de Estado é equipada com os atos interventoriais constituintes, que são as leis de exceção. E o ato interventorial constituinte decisório, que seria as decisões forenses, as decisões de magistratura. Então, este ato que está saindo daqui é um ato interventorial constituinte decisório dentro do foro de soberania que instaurou o decreto interventorial constituinte de estado de sítio. Então, o que está aí em execução é o estado de sítio, e a magistratura de Estado habilitou agora, juntamente com o órgão executor do estado de sítio, as ações de campo, que vão começar a partir agora desta decisão. Muito obrigado, bom domingo para todos, um abração e que Deus nos abençoe.